Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Daremos início a mais uma aula daquele que é o componente tão amado por todos nós, que é o componente de História. Eu sou o professor Ian Souto e estaremos juntos nessa jornada. Vamos à aula de número 2, que tem como objeto de conhecimento a questão do iluminismo e do liberalismo. Detalhamento: influências do iluminismo na economia, a divulgação de novas ideias, déspotas esclarecidos, ideais iluministas nas eras das revoluções, Marquês de Pombal. E assim, pegue sua caneta, pegue seu caderno, faça as anotações necessárias e tenha uma ótima aula. Bom, então, na nossa aula de número 2, iniciaremos falando a respeito das influências do iluminismo na economia. O iluminismo, ele forneceu a base teórica para a crítica ao modelo mercantilista, que atrapalhava a livre iniciativa e difundiu o mercado que deveria regular a si mesmo sem ficarem sofrendo as interferências do poder do Estado. Então, é importante atentarmos que o iluminismo ele vai ser esse momento de mudança entre o século XVII e o século XVIII, na qual você vai romper com o pensamento do antigo regime e instaurar justamente esse pensamento iluminista, o pensamento da utilização da razão humana. E esse pensar iluminista, ele vai influenciar em todos os aspectos. Nos aspectos políticos, nos aspectos sociais e nos aspectos econômicos, na qual iremos frisar um pouco mais na nossa aula. Bom, esse modelo também defendia a livre iniciativa, e a busca pelo lucro garantiriam o desenvolvimento do progresso da sociedade, pois as oportunidades estariam disponíveis para todos. É importante atentarmos que o pensar iluminista diante da economia, ele prega justamente uma mudança. Ele prega a alteração, a saída de um antigo regime mercantilista, que estava pautado na acumulação, principalmente, de riquezas naturais, como, por exemplo, ouro, madeira, entre outros materiais naturais. Então, você tem essa mudança, a saída do sistema mercantilista acumulativo de riquezas para uma livre iniciativa. Então, é dentro dos ideais iluministas, na economia, que você vai ter aquilo que a gente chama dos primeiros passos do capitalismo, tal como a gente conhece hoje. E, para falarmos sobre o iluminismo na economia, é importante chamarmos um pensador fundamental, que é o Adam Smith. O Adam Smith ele vai ser fundamental para compreendermos a questão do pensar iluminista dentro da economia. E aqui o chamamos para participar desta nossa aula. Nosso querido Adam Smith está aqui dividindo o palco conosco, esse pensador que foi fundamental justamente para a mudança do antigo regime, pautado na economia mercantilista, para uma economia de livre comércio, uma economia
pautada nas bases do capitalismo, né? Então você tem o Adam Smith construindo dois livros importantíssimos. A Riqueza das Nações, né, que vai ser um livro construído no final do século XVIII e que vai tratar de pontos muito importantes para compreender, né, as mudanças na economia. Ele vai trazer pontos principais como a divisão do trabalho, né? É dentro desse livro que o Adam Smith ele trata da divisão do trabalho. Então você tem agora uma produção que é especializada. Você tem uma produção que é fragmentada, né? Então você tem uma produção que está pautada dentro da divisão do trabalho. Então o Adam Smith ele traz, né, um dos pontos principais dentro do seu livro A Riqueza das Nações é justamente o quê? A divisão do trabalho, né? Você divide o trabalhador em categorias para torná-los cada vez mais especialistas naquilo que ele deveria fazer, tornando o trabalho, né, e a produção cada vez mais sistemática, estruturada e especializada. Outro livro extremamente importante dentro da construção teórica do Adam Smith vai ser A Mão Invisível, né? É dentro desse livro que o Adam Smith traz o conceito da mão invisível. Mas, professor, o que seria essa mão invisível? Bom, a teoria, né, pregada pelo Adam Smith, desse liberalismo econômico, né, desse mercado liberal, era que as iniciativas privadas iriam reger a economia, né? Lembrando que falamos aqui que o iluminismo ele vai pregar justamente a quebra com o quê? Com a intervenção do Estado na economia, né? Cada vez menos intervenção do Estado. Então, né, dentro da concepção desse teórico iluminista, ele vai compreender que as vontades privadas, né, individuais, irão reger o caminho econômico, pois a livre concorrência, a livre demanda é o melhor caminho a ser seguido, sem, né, tantas intervenções do Estado. Então o Estado estaria ali somente quase como um espectador. E a economia, né, as relações de trabalho, né, a produção, ela deveria ser pautada diante das demandas privadas, individuais de cada empresa, né, e de cada setor produtivo. Bom, é importante atentarmos que os ideais iluministas, eles irão, né, influenciar o globo como um todo. E se vão influenciar o globo como um todo, obviamente vai influenciar o nosso querido Brasil. E vamos, né, a um quadro extremamente importante para a nossa aula. E aqui temos, né, um quadro dividindo os ideais iluministas entre o Brasil e o mundo. Então vamos destrinchar as informações desse quadro a respeito, né, de como a difusão iluminista, né, vai chegar ao Brasil tal qual no mundo. Bom, primeiramente, no Brasil, um primeiro ponto, né, da difusão dos ideais iluministas vai ser o questionamento do sistema colonial. Quando falamos desse sistema colonial, atrelamos o Brasil a Portugal. Você, né, querido aluno,
recorda-se muito bem que já, né, estudou em séries anteriores a respeito do sistema colonial, na qual o Brasil, né, estava atrelado em todos os sentidos, político, econômico e social, a quem? A Portugal. Então, esse sistema iluminista, né, as difusões dos ideais iluministas, elas vão causar o quê? A eclosão. Professor, o que seria a eclosão? Né? Seria explodir as ideias, né? Então você tem a difusão, principalmente do quê? Do questionamento. Afinal de contas, será que é correto, né, uma nação toda estar atrelada à outra, né, ser completamente dominada? Então, um primeiro impacto das difusões dos ideais iluministas no Brasil vai ser o quê? O questionamento, né, justamente do sistema colonial. E esse questionamento do sistema colonial, ele será, né, importante tanto para a história do Brasil, né, quanto para a história do mundo. Então, nós temos no Brasil colonial, vamos ao quadro. Num primeiro momento, aquilo que chamamos de Inconfidência Mineira, né, que ocorre ali no final do século XVIII, né, que vai ser justamente um movimento orquestrado, né, ali na região de Minas Gerais, de questionamento a Portugal. Né? A região de Minas Gerais vai ser uma região que vai ir de encontro à colônia portuguesa, a coroa portuguesa, né? A monarquia portuguesa. Então, esse movimento que vai ter como, né, mártir e líder a figura de Tiradentes vai ser um movimento de questionamento à atrelação do Brasil a Portugal. Né? Vai ser um movimento que vai ser abafado pela coroa portuguesa. Assim como a Conjuração Baiana, né? Que vai ser um outro movimento, cerca de quase 10 anos depois, que irá também questionar a coroa portuguesa, questionar a escravidão. Né? Então, é um movimento extremamente importante dentro da história do Brasil, porque vai ser um dos primeiros movimentos a questionar a situação escravocrata do Brasil, assim como a Revolução Pernambucana, né? Que vai ser um outro movimento também de questionamento ao sistema colonial, mas que ocorrerá na região de Pernambuco. Né? Esses três movimentos que ocorrerão no Brasil serão conhecidos dentro da historiografia como movimentos separatistas. Justamente porque, através da difusão dos ideais iluministas, eles queriam quebrar, né, com esse mercantilismo, né, com essa dominação econômica, social e política de Portugal na região brasileira e queriam o quê? Separar-se, quase que tornar-se independentes de Portugal. Então, os ideais iluministas, eles serão amplamente, né, eles serão aquilo que chamamos de elemento X, né, para eclodir uma série de movimentos separatistas no Brasil, questionando quem? Portugal, né, o domínio português dentro da sociedade brasileira. Bom, vamos ao quadro e temos o movimento, né, essa difusão dos ideais iluministas diante do mundo. Né? De um modo geral, os ideais iluministas irão buscar pela queda do absolutismo. Né? Os ideais iluministas, eles irão causar a queda do absolutismo. Mas, afinal de contas, você me pergunta, professor, mas o que é o absolutismo? Bom, de um modo muito rápido, entendemos que o absolutismo era nada mais, nada menos do que o sistema político, né,
que era implementado dentro do continente europeu e que tinha como figura principal quem? Um rei. Esse rei era absoluto. Então, com a difusão dos ideais iluministas, diante do mundo você tem o questionamento justamente daquele que era a figura principal desse sistema, que era quem? O rei ou o monarca. Vamos ao quadro. Outro ponto extremamente importante vai ser o quê? A liberdade religiosa, né? Lembremos que o absolutismo, ele, né, quase que equipara, iguala, né, o rei, o monarca, a uma figura divina. Então, utiliza-se, né, da religião para empoderar aquela pessoa, né, empoderar aquele rei. Então, a difusão dos ideais iluministas, ela vai justamente buscar essa dissociação entre religião, né, e a figura dominante política. Então, é por isso que os ideais iluministas eles vão difundir justamente a liberdade religiosa, né, aquilo que chamamos do Estado laico, né? Então, a compreensão de que a religião ela deve ser respeitada, ela não deve ser imposta, né? A pessoa precisa ser livre para, né, decidir qual caminho religioso ela deve seguir. Bom, continuando no quadro, vamos, né, ao liberalismo econômico, né, que é um ponto fundamental, né? O que seria esse liberalismo econômico? É justamente aquilo que já falamos anteriormente, né? É justamente pregar uma economia livre, pregar a não ação estatal, a não intervenção do Estado. Mas, professor, o que é o Estado? Naquele momento era justamente quem? O monarca, né? O absoluto, que intervia ferrenhamente, principalmente com impostos, durante as transações comerciais, durante a produção comercial e industrial. Então você tem o quê? Dentro do liberalismo econômico, você prega justamente essa dissociação, né? O Estado, ele não deve intervir na economia, não de maneira ferrenha como está acontecendo. O Estado, ele deve se manter quase que um espectador da dinâmica econômica. Afinal de contas, né, como Adam Smith falava, né, aquela mão invisível que coordenava os rumos da economia. Então, prega-se o quê? O liberalismo econômico. A economia ela deve ser livre, dissociada das amarras do Estado. E um último ponto dentro da análise do nosso quadro, que é a revolução, se não é a revolução mais, vamos dizer assim, importante, né, do mundo em que vivemos hoje. Por quê? A Revolução Francesa, ela vai ser, né, o ponto de mudança. A Revolução Francesa, ela vai estar atrelada, vamos escrever aqui no nosso quadro. É ela que vai implementar conceitos, né, importantíssimos para a nossa sociedade, que é conceitos de direitos e deveres, né? É dentro da Revolução Francesa que você tem a concepção de individual e coletivo para a sociedade. Então nós temos, dentro da Revolução Francesa, que é essa revolução, é a revolução mais importante daquilo que chamamos do mundo contemporâneo, né? É justamente a implementação de direitos individuais, direitos coletivos, a compreensão de que você, né, uma pessoa, individualmente, você tem os seus direitos individuais como pessoa, mas também a
coletividade, nós todos juntos, né, que formamos uma sociedade, também temos direitos, né, coletivos, assim como deveres, né? Então temos direitos e temos deveres. A difusão dos ideais iluministas, né, vai fazer florescer dentro do mundo, né, do mundo europeu, a Revolução Francesa, que será a revolução, né, mais importante para o nosso mundo contemporâneo. Adiante. Bom, dentro disso, nós temos uma mudança importantíssima no cenário político do mundo, né? Pois nasce a figura do déspota esclarecido. Vamos lá, o déspota esclarecido, ele tinha com que objetivo? O objetivo do despotismo esclarecido era modernizar os países, né? O objetivo do despotismo esclarecido era modernizar os países sem que o quê? A monarquia, né? O que seria a monarquia? Justamente aquela figura do rei fosse questionada. Dessa maneira, os reis e rainhas adotaram alguns dos ideais iluministas e implementaram mudanças culturais e econômicas na sua forma de governar. Então, olha lá, vamos pensar. Os ideais iluministas, eles trazem justamente o questionamento à figura da monarquia, né? A figura do rei, da rainha. Prega-se, né? Assim como falamos da Revolução Francesa, que agora o ser individual, ele tem direito, ele tem dever, então ele questiona o poder do rei, que é absoluto. E qual vai ser a jogada desses reis e rainhas? É instaurar a figura do déspota esclarecido, né? Que na sua grande maioria das vezes vai ser quem? Uma figura próxima ao rei, mas que vai começar a implementar, né, ideais iluministas. Vamos lá. Ó, nem sempre era o próprio monarca quem tinha tais ideias, mas alguns dos seus ministros mais próximos, né, que colocava a razão e difundida pelo iluminismo acima da personificação do poder, antes comum entre os monarcas. Então você vai ter a figura de ministros, né, de marqueses, né, figuras próximas ao rei, que serão agora, que estarão à frente da implementação das políticas públicas, das políticas econômicas, das políticas sociais de um modo geral, né? Você tem dentro do jogo de poder a tentativa de manter o poder. Então o rei, né, sai da jogada, o rei e a rainha saem da jogada e implementam a figura do déspota esclarecido. E dentro dessa figura do déspota esclarecido, é importante atentarmos ao quê? Bom, já falamos que os ideais iluministas, né, influenciaram o mundo, né, assim como o Brasil. E não podemos esquecer da nossa querida região amazônica. Então, vamos tentar compreender de um modo geral como esses ideais vão influenciar justamente, né, a nossa região amazônica. Bom, os ideais iluministas vão ficar, né, vão ter esse pontapé inicial naquilo que chamamos do período pombalino na Amazônia, né? Mas por que o período pombalino? Por causa desta figura aqui que está, né, na nossa cartela, que é o Marquês de Pombal, tá? Que é essa imagem que está aqui na nossa cartela, né, dessa figura que será o nosso déspota esclarecido, né? Olha lá, um dos primeiros pontos dentro da implementação, né, dos ideais iluministas dentro da Amazônia serão o quê? As mudanças econômicas, sociais e
né, um ponto importante, educacionais, tá? Então entenda, é um período de questionamento ao poder colonial português, né? A coroa portuguesa, na tentativa de manter o seu poderio, né, e do seu domínio na região amazônica, instaura, né, um déspota esclarecido, que é quem? O Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal inaugura para a nossa região amazônica aquilo que chamamos de período pombalino. Bom, e o primeiro tópico já falamos, né? Ele vai implementar mudanças econômicas, sociais e educacionais. Essas mudanças, elas, principalmente no campo econômico, vai estar atrelada à criação, né? Vamos aqui ao nosso quadro, a criação das companhias comerciais, né? E a companhia comercial que ficará, né, responsável pela nossa região é aquilo que chamamos de Grão-Pará-Maranhão, né? Para você ver a extensão e o poderio dessa companhia, né, que se estendia desde a demarcação, né, do que conhecemos hoje, do estado do Amazonas até o Maranhão, né? Atentamos que, dentro desse período da Companhia Comercial do Grão-Pará-Maranhão, ainda não existia, né, o estado do Amazonas, né? Pois, né, a região do estado do Amazonas que conhecemos hoje estava atrelada à Companhia Comercial do Grão-Pará-Maranhão, né? Esse tópico, né, está atrelado à mudança econômica, tá? Então anote aí no seu caderno a respeito da mudança no campo da economia. No campo social, né, nós temos uma mudança emblemática na região amazônica, que é o quê? A expulsão dos jesuítas da região amazônica. Você tem, então, daquilo que falamos, né, lá atrás, a respeito da liberdade religiosa, você tem o quê? O período pombalino, né, uma das decisões do Marquês de Pombal foi justamente o quê? Dissociar, né, a figura da companhia de Jesus, dos jesuítas, né, da dominação social, né, na região amazônica. Então você tem a expulsão dos jesuítas da região amazônica, que vai ser, né, uma mudança, né, extremamente estrutural dentro da sociedade amazônica. Afinal de contas, você não vai ter mais aquele domínio, né, religioso por parte da Companhia de Jesus. E vamos ao nosso último tópico, que é, né, a respeito da dignificação do tratamento para com os povos originários através de uma política que chamamos da política de aldeamento. Então você tem o quê? Você tem através da política de aldeamento, a instauração, né, de regiões, de demarcações para você tem, né, a instauração de regiões específicas para que aqueles povos originários, né, e sua comunidade, né, estivessem estabelecidas. Bom, é importante atentarmos, né, para essas mudanças, né, extremamente importantes dentro do mundo, do Brasil e da região amazônica, instauradas pela difusão dos ideais iluministas. Sendo assim, né, finalizamos a nossa aula de número 2. Espero que vocês tenham feito as anotações, que tenha sido extremamente proveitosa, tanto para você, pois para mim foi muito proveitosa. Então espero que para você também tenha sido. E até uma próxima aula.